sua dúvida, peço a sua ajuda, porque o nosso grupo de transmissão vai ser desativado, ok? E se você quiser, faz isso agora à noite. Quando terminar o culto, está lá o QR Code, é o mesmo que está aí na cadeira, e você pode ter ajuda ainda hoje à noite. Segunda coisa é sobre a Escola Bíblica Dominical, que hoje nós terminamos uma série de aulas sobre o comportamento digital. E foram aulas muito especiais. Pessoas altamente gabaritadas, e nossa irmã Vanessa, que ela tem formação, e a nossa líder do departamento infantil, falou da área digital e as crianças, trouxe coisas importantes para os pais, para os avós. Nosso irmão Azaf, que é um engenheiro digital, também trouxe uma contribuição maravilhosa. Pastor Estevão Gregory também. Só gente peso pesado que ministrou para nós, e nós fomos muito abençoados. Agora, domingo que vem, vai virar a página. A partir do domingo que vem, vai ser o módulo a ciência e a fé. E eu vou estar fazendo a abertura do domingo que vem, é a primeira aula com esse tema. Mas a segunda aula, criação e evolução, a pastora Sheila, que é bióloga, amplamente gabaritada para falar sobre isso. E depois a terceira aula, serão 9 aulas, a existência de um design inteligente, nosso irmão Azaf vai falar. A quarta aula, engenharia genética e identidade de gênero, aí volta a pastora Sheila. Quinta aula eu volto para falar sobre os rolos do Mar Morto, o que eles confirmaram ou não nos manuscritos que eram usados anteriormente. Na sexta aula vem a nossa irmã Viviane Lança. Ela vai falar sobre escavações arqueológicas que confirmaram a história do Êxodo. A sétima aula é o dilúvio e a arca de Noé, fato ou não. A pastora Sheila vai falar sobre isso. A oitava aula, registro fóssil e dinossauros. Pastor Marcelo, que é historiador, vai falar sobre isso. E a última aula, Arqueologia de Jesus, a nossa irmã Vivi retorna. E é muito importante que você venha. Eu quero só te dar um exemplo. Suponhamos que, mesmo que você não esteja na sala de aula, mas via de regra, às vezes o professor fala assim, você quer falar sobre a Bíblia, ele fala assim, não me fale sobre esse livro, porque o Deus deste livro é um Deus sanguinário. Ele mandou matar mulheres, crianças e idosos. Você sairia dessa? Isso abalaria a sua fé? Tem uma meia-verdade aí, tá? Mas não é exatamente assim, tá? Se alguém te falasse assim, como é que a Bíblia é a palavra de Deus, se um texto diz que foram 70 pessoas para o Egito, e na mesma Bíblia diz que foram 72. Ora, se Deus não erra, e se Deus não mente, então isso é um erro na Bíblia. Então a Bíblia não é inspirada, não é a palavra de Deus. Como é que você se sairia dessa? Então são apenas 2 exemplos, mas eu poderia citar muitos mais, e que aí nós entendemos a importância daquilo que o apóstolo Pedro falou, que você deve aprender a explicar a razão da sua fé. Porque, às vezes, no ensino médio ou na graduação, o professor não vai falar, Jesus não existe, a Bíblia é uma mentira, Deus não existe, mas ele vai trazer argumentos lógicos, e que se você não souber a resposta, isso pode abalar a sua fé. Tá? Por isso que eu já vi muitos jovens que chegaram à faculdade, sabiam tudo sobre Abraão, tudo sobre Jacó, tudo sobre Daniel, mas quando vieram esses argumentos, não sabiam se defender. E aí começou a ter a dúvida. E depois da dúvida, se a dúvida não é esclarecida, aí vem a apostasia, a apostata da fé. Então não perca o próximo módulo, são 9 aulas, e venha aproveitar daquilo que vai ser oferecido para você. Nós vamos orar hoje à noite, temos um carro aqui para consagrar, do irmão Cláudio, da irmã Cláudia. Eles pegaram um carro que era o desejo da Cláudia, o
Cláudio agora está com dificuldade de dirigir o carro, né? A Cláudia agora está fominha de direção. A Cláudia falou que ela está dirigindo para todos os lados, pega neto, né? Está feliz da vida. Então, você que ainda não tirou a carteira, você que é minha irmã, depois você lê na Bíblia, aquele versículo que diz assim, ó, que não entrarão nos céus as mulheres que não têm CNH. Você pesquisa, você vai achar, tá bom? Bom, vamos nos alegrar com o casal? Senhor, eu ergo diante dos teus olhos a chave desse veículo que, a pedido dos proprietários, irmão Cláudio e irmã Cláudia, eu consagro a Ti. Eles reconhecem que veio das Tuas mãos e me pedem para colocar de novo nas Tuas mãos. E que seja bênção na vida deles, para vir à Tua casa, para trabalhar, para assistir a família. Ó Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor livre do mal, que o Senhor torne esse carro invisível aos olhos malignos, livra do acidente, e que também nesse carro eles não andem sozinhos, mas andem com a Tua presença. Ali o Senhor ouça a Sua voz, o seu louvor, a Sua oração. Portanto, eu consagro a Ti, que essa consagração seja irrevogável. É minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 30. Marcos 8, 22 ao 30. Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Podemos parar aí, tá? Eu falei até o 30, mas podemos parar no 26. Você já se perguntou por que Jesus às vezes não simplifica as coisas para você? Essa é uma pergunta bem intrigante. E o fato é que às vezes Jesus simplifica e às vezes ele não simplifica. Às vezes um casal cristão tem dificuldade de ter filhos, de gerar filhos. Eles oram e Jesus simplifica. Pouco tempo depois da oração, tem a notícia: engravidou. Mas às vezes um outro casal cristão também, temente a Deus, ama a Deus da mesma forma, e Jesus não simplifica. Eles oram, eles esperam, eles acabam tendo que recorrer a FIV, gastam um grande valor, e aí também gera. Mas Jesus não simplificou. Às vezes pode ser na área dos negócios. Um servo de Deus resolve empreender e ele dá os passos. Jesus simplifica, ele abre a sua empresa, começa o seu negócio, as coisas começam a fluir, começam a dar certo, de repente, bom. Às vezes o outro, também de Cristo, ama a Deus da mesma forma, mas Jesus não simplifica, é mais moroso, demora mais, há um processo de espera, há um processo de oração. E aí nós poderíamos pensar em muitas outras situações. E eu quero que você veja então um exemplo na Bíblia, que não é como no caso deste cego de Betsaida. É um caso em que Jesus simplificou, que é o cego Bartimeu.
se puder colocar, Yasmin, coloca aí, por favor. Em Marcos mesmo, se você está com a Bíblia aberta, é só folhear capítulo 10, versículo 52. Aí pode colocar e depois retorna o nosso tempo. É um cego também, a mesma necessidade. Nesse caso, Jesus simplificou. Ele fala assim, ó, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente, Jesus fala e diz assim, imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Tá? Então, eu estou te dando um exemplo em que, para o cego Bartimeu, Jesus simplificou. Para o cego de Betsaida, ele não simplificou. Quem quer ser Bartimeu, quem quer ser de Betsaida? Todos nós queremos ser como Bartimeu, mas a questão é que quem faz essa escolha não somos nós. Essa é a questão. Se for como Bartimeu, amém. Mas se não for, será que nós vamos resistir ao processo? E se não for, por que Jesus, às vezes, não simplifica as coisas para você como você gostaria? Essa semana que passou, teve o passamento da mãe do irmão Andros, está aqui atrás, e cheguei lá, estava um pouco preocupado, porque eu sabia que Jesus não tinha simplificado para o Andros, para a pastora Sheila, para a filha, para a Melissa. Foi um processo longo, 5 anos, ela acamada. Tá? E ela acamada aceitou Jesus, não foi antes. E às vezes humanamente a gente pensa assim, por que Jesus não simplificou? Né? Aceitou Jesus, 5 meses depois partiu. Menor tempo, sofrendo, todos eles. Mas 5 anos acamada. E eu com essa preocupação, aí tirei o Andros de dentro da capela e perguntei, como é que está o seu coração? Você está triste, aborrecido com Deus, sentido porque Deus deixou ser um processo tão longo e doloroso? Mais ou menos assim, não foi antes? Ele falou, não, pastor, tem até outras perguntas, mas isso aí está tranquilo. Foi mais ou menos assim que ele respondeu. Porque eu sabia disso. Há situações que Jesus simplifica as coisas para alguns e não simplifica para outros. E às vezes, na sua vida, algumas coisas ele simplificou e outras coisas ele não simplificou. Na vida deste cego de Betsaida, que era a mesma cidade, Filipe, André e Pedro. Embora eles viviam em Cafarnaum, Cafarnaum era no norte da Galileia, Betsaida era no sul, mas ambas cidades litorâneas. Né? Eles eram de nascimento de Betsaida, mas eles, na ocasião do ministério de Jesus, eles moravam lá em Cafarnaum. Tanto é que Jesus foi lá na casa de Pedro, onde estava sua sogra enferma. E eles eram de lá, Jesus fez muitos milagres em Betsaida, por isso ele fala que se tivesse acontecido milagres em Sodoma e Gomorra, como ele fez em Betsaida, fala Corazim também em outras cidades, eles teriam se convertido. Então Jesus fez muitos milagres lá, mas por que Jesus não simplificou as coisas para o cego de Betsaida? Primeiro, porque Jesus queria testar a paciência dele. Jesus estava chegando em Betsaida, e então eles estão trazendo esse cego para Jesus, pedindo que Jesus o curasse. Jesus não simplificou. Betsaida não era muito pequenininho, talvez não fosse tão grande como Cafarnaum, ao norte, porque Cafarnaum também era o centro do governo romano na província da Galileia, então também era a capital política, mas Betsaida não era uma vilazinha como Nazaré, era uma cidade considerável. E o que Jesus faz? Vamos sair da cidade.
E conduziram o cego até Jesus, e Jesus agora está conduzindo o cego lá para fora. Humanamente falando, era necessário isso? Não. Jesus poderia simplificar as coisas, como fez com Bartimeu. Mas, ao fazer isso, Jesus estava testando o quê? A paciência do coração dele. Ao retirá-lo para fora da cidade. Então, às vezes, Jesus, ele não simplifica porque ele quer testar o que em você? A sua paciência. Se você vai ser paciente ao ponto de permitir que ele te conduza no processo. Então, hoje à noite é uma noite para nós falarmos assim: Senhor, eu prefiro a experiência de Bartimeu, mas se o Senhor não simplificar as coisas, eu vou ter a paciência que for necessária até que o Senhor conclua o processo. Posso ouvir um amém? Amém. Não perder a sua bênção porque você se impacientou. Saul perdeu a sua bênção porque ele ficou impaciente com a demora de Samuel. Então, cuidado. Se Jesus for testar a sua paciência, hoje é a noite para você falar: eu vou passar desse teste. Amém? Amém. Segunda razão porque Jesus não simplificou as coisas para este cego é porque Jesus queria testar se o seu coração era humilde. Como que Jesus fez isso? Quando Jesus chega lá fora, a Bíblia diz que Jesus cuspiu nos olhos deste homem. O que significava cuspir no rosto de alguém na época de Jesus? 3 coisas. Um desprezo extremo para aquela pessoa. Segunda coisa, uma grande humilhação pública. Terceira coisa, uma grande desonra. Então, não era apenas um ato de agressão física, mas era desvalorizar a pessoa totalmente. Aqueles que Jesus não simplifica o processo, há um paralelo desse teste. A mãe cananeia encaixa aqui perfeitamente, né? Desvalorizou ela totalmente. No Antigo Testamento, Naamã, a mesma coisa. Deus, representado pelo profeta, nem dá as caras para Naamã, nem mostra a sua face. Humilhação total. Então, às vezes, se o meu coração for orgulhoso, eu não vou chegar até o final do processo. Porque aqui eu vou parar e vou dizer: não, Jesus, chega. Não aceito que isso continue. Então, quando Jesus cuspiu no rosto daquele homem, ele estava sujeitando ele, que já tinha uma vida de humilhação pela sua condição de cegueira, mas um desprezo extremo, humilhação pública e grande desonra. Ou seja, era um símbolo de desgraça. Eu peço ajuda de novo, Yasmin. Coloca aí, por favor, Deuteronômio 25, versículo 9. Porque isso é antigo, tá? Então, todo mundo que estava com Jesus, e Jesus conhecia esse texto. Olha só, acompanha comigo. A viúva do irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele. Olha o que ele ia fazer? Cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. Então, Deus, através de Moisés, estabeleceu essa vergonha pública. Se uma mulher ficasse viúva, né, o irmão do seu marido falecido teria que considerá-la sua esposa.
E Deus, através de Moisés, fala o seguinte: olha, se o irmão dele se negar a fazer isso, ele vai ser desonrado publicamente. E como que ela vai fazer isso? Vai tirar a sandália e cuspir no rosto dele. E é interessante que o diabo também conhecia esse texto. E ele vai fazer isso com Jesus. Eu quero te mostrar isso agora. Em Mateus 26, 67. Pode continuar me ajudando e aqui vamos nessa pegada, versículo e depois voltando no tempo. Olha aí. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas. Isso aí foi no Sinédrio. Então hoje é noite de Santa Ceia. E você está tendo aqui uma explicação do que significou cuspirem no rosto de Jesus. As três coisas: desprezo extremo por quem ele era. Segundo, humilhá-lo publicamente. Terceiro, a maior desonra que eles poderiam lhe dar. Então, o que Jesus passou antes dele chegar na cruz por você, você está tendo uma dimensão maior agora. Amém? O que isso deve fazer diferença? Você deve amá-lo mais. Se você sabe que ele passou essa tremenda desonra, você deve ser um nesse mundo e nessa terra que decide assim: a minha vida vai honrar o meu Jesus. A minha vida não vai desonrar Jesus publicamente. Eu não vou expor Jesus novamente a tamanha desonra pública, dando o mau testemunho. Cadê o glória a Deus? Porque enquanto, como eu falei para você, o diabo sabia desse texto e o diabo sabia que Jesus sabia o significado de cuspirem no rosto dele. Ele veio por amor, ele veio pagar uma conta que não era dele, e o diabo usa pessoas para que Jesus soubesse: olha, estão desprezando você extremamente, estão humilhando você publicamente e estão te dando a maior desonra. Então, o cego também sabia disso. Pedro, Tiago e João, que estavam acompanhando Jesus pega o cego. Parece que nesse trecho Jesus vai segurando ele, levando ele para fora da cidade. E chega lá fora, o que Jesus faz? Ele honra esse cego, ele submete esse cego a essa tremenda desonra. Sabe que a Bíblia fala uma coisa muito interessante sobre honra. Fala que a humilhação precede a honra. Se Jesus sujeitar você a uma tremenda desonra, prepare-se, porque ele sabe honrar aqueles que ele humilha. Se não bastasse ser cego, ele é humilhado dessa maneira diante das pessoas, né? Jesus faz isso. Mas quando Jesus humilha, é porque no plano dele, se você suporta, se você não reclama, se você não retrocede, a honra vem depois. Não vai parar ali na desonra, amém? Assim como Deus Pai fez com Jesus. Os homens deram essa tremenda desonra a ele. Depois o Pai fala: vocês fizeram isso com ele, mas eu declaro que o nome dele, a partir de agora, é o nome mais importante de todo o universo. Que seja dado nos céus, na terra ou debaixo da terra. A maior honra que eu poderia dar a ele, eu estou dando agora. E outra coisa, entrego a ele todo o poder e autoridade até a consumação dos séculos. Aquele que os homens mais desonraram, Deus deu a maior honra. Se Jesus permitir, meu irmão e minha irmã, você ser desonrado, a honra virá depois. Não reclame, não se rebele, não solta a mão do arado, não apostata da fé, tá?
aqui dentro há exemplos de pessoas que foram desonradas no trabalho, mas Jesus trouxe a honra depois. Tá? Não seja desonrado porque você pecou, porque alguém vai dizer assim, está vendo isso aí que é crente? É assim? Não. Mas seja desonrado como Daniel pelos seus amigos, né? Desonrado como Jesus, não porque pecou, mas uma vida aprovada por Deus. É claro que o diabo não gosta. Então, Jesus não simplificou as coisas para ele para testar se o coração dele era realmente humilde. Então, hoje à noite, eu quero dizer a você, hoje à noite é uma noite para você falar assim, Senhor, além da paciência, se o Senhor não simplificar o processo de eu alcançar a minha bênção, me dá o coração humilde na medida que for necessário. Porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Levantou o nariz com Deus, as coisas ficam difíceis. Abaixou, se humilhou, Deus fala, vou te dar graça. Seu negócio com Deus é se abaixar e se humilhar, aí Ele te dá graça. E as coisas prosseguem, as coisas andam. Terceira razão porque Jesus não simplificou as coisas para esse servo, porque Jesus queria testar o quanto ele era sincero, se ele era uma pessoa autêntica. Se há uma coisa que Deus não gosta, é de mentira, de falsidade. Mas se há alguma coisa que Deus gosta, da sinceridade. Já dizia lá no livro do profeta Samuel, na sua oração, da oração de Davi, da sinceridade tu te agradas. E quando Jesus faz isso? Quando Jesus pergunta a ele, o que é que você está enxergando? Como é que estão os seus olhos agora? Ele não exagera, ele não diz, está tudo bem, estou curado. Mas ele também não diminui, está como antes. Mas ele é sincero. Ele fala assim, estou vendo as pessoas como árvores. Acho que é tipo eu se eu tirar meus óculos, né? Ficaria mais fácil eu pregar algumas verdades sem óculos, que eu não ia ver o seu rosto. E ele foi sincero. Não interrompa o processo quando Jesus te fizer perguntas e você faltar com a sinceridade na resposta. Às vezes nós precisamos lembrar que nós vivemos dias que a falsidade, a mentira é propagada nas artes cênicas, nos filmes, nas novelas. E parece que está sendo a cultura do nosso mundo. Não é a cultura da verdade, é a cultura da falsidade. E quem é falso mente. Falta com a verdade. No processo de concretizar na sua vida aquilo que só Jesus pode fazer, a terceira coisa que você precisa ser é extremamente sincero com Jesus. Amém? Se está triste, estou triste. Se está cansado, estou cansado. Se sente desanimado, estou desanimado. Se está abatido, estou abatido. Se está alegre, amém. Se sente animado, amém. Mas uma coisa que o seu Jesus gosta é que no seu relacionamento com Ele, você seja sincero. Não tenha falsidade nas suas orações. Não diga o que não é. Não demonstre aquilo que você não pratica. Seja sincero. E a quarta razão porque Jesus não simplificou as coisas para ele, porque Jesus queria testar a sua disposição de obediência.
Porque Jesus fecha esse milagre, fecha esse encontro, dando uma palavra de comando, dando uma ordem. Ele tirou o homem da cidade, cura o homem e fala para ele não voltar para lá. Onde Jesus está falando para ele não entrar? Da onde ele tinha saído. Mas onde que ele morava? Provavelmente lá. Eu fiquei pensando, negócio enrolado, né? Eu ainda não entendi. Pastor Estevão depois vai me explicar. Né? Jesus, irmãos, ele não cabe nos nossos argumentos nacionais. Amém? Ele é maior. Ele é maior. Não é para você entender tudo de Jesus, é para você amá-lo de todo o coração e crer nele. Isso basta. Jesus não é igual a nós, não é igual a você. Não é? O pensamento dele é mais elevado. Sinceramente, o pastor Fábio, que é mais velho que o pastor Estevão, então ele vai me ajudar. Pastor, ainda não entendi porque Jesus manda sair e depois não manda voltar. Senso de humor, né? Deve ser. Mas me deu um nó na cabeça. Falei, como é que pode? Ele morava lá, a esposa está lá, o filho está lá. E Jesus fala para não voltar. A Angelina está com uma cara que ela já entendeu e vai me explicar. Mas é um teste de obediência. Como é que Jesus testa a sua obediência? Às vezes te dando uma ordem que para você não é lógica, que para você não faz sentido, que você tem toda a facilidade de vir com um contra-argumento e falar: Jesus, não é uma boa ideia. Sim ou não, irmãos? Ele poderia falar: Jesus, como assim? Eu moro lá, o Senhor me tirou da cidade, o Senhor me curou, agora não posso voltar. Mas ele não questiona. Quem tem disposição para obedecer a Jesus, seja qual for a palavra, não argumenta com ele. Só obedece. Jesus sempre sabe o que é melhor para você. Então hoje à noite você fala assim: acabou meu questionamento com Jesus. Quem sou eu para questionar o que Jesus me pede para fazer? Quem sou eu para questionar, para tentar fazer ele retroceder aquilo que ele já decidiu? Então, eu quero orar com você e orar por você, porque hoje à noite nós somos, como João falou no livro de Apocalipse, João no capítulo 1, ele não se apresenta como o grande apóstolo, o apóstolo amado, ele fala assim: eu sou companheiro das aflições. E hoje à noite eu me identifico com você, que eu está pensando: por que Jesus não simplifica as coisas para mim? Ou já viveu isso, ou talvez não está vivendo e nem viveu, mas é possível que ainda venha viver. Sabe por quê? Eu quero concluir antes da oração te dando uma informação maravilhosa. O relacionamento de Jesus com você, ele é personificado. Entendeu? Por isso que nós temos esse exemplo na Bíblia. Não dá para dizer assim: não, é assim que Jesus curou o cego. Imediatamente simplificou o processo. O outro, ele não simplificou. Então, o que Jesus fez na vida do seu irmão em Cristo não vale necessariamente de como ele vai fazer na sua vida, porque você é outro. Amém? Você é um outro filho. Você é um outro coração. Então Jesus, ele tem um relacionamento, um tratamento personalizado para cada um de nós. Sabe por quê? Ele sabe exatamente quem nós somos. Nós não somos iguais a ninguém. Então, eu quero orar por você hoje à noite, se você me permitir. Você que chegou aqui hoje à noite e talvez essa semana você pensou: por que Jesus não simplifica as coisas para mim? Ele poderia, sim, ele poderia, mas ele tem suas razões. E se ele não simplifica, a melhor escolha é o quê? Senhor, me ajuda a ser paciente, humilde, sincero e obediente. Eu acho que o altar precisa de cada um de nós aqui hoje à noite. Vamos chegar ao altar.
Eu também me ajoelho aqui hoje à noite. É verdade, Jesus. É verdade que às vezes o Senhor não simplifica as coisas para nós. E o Senhor tinha poder para fazer isso. Marcos 8, 22 e 10, 52 nos mostra isso. Para Bartimeu, um cego, em Jericó, apenas o Senhor falou. E a Bíblia diz que imediatamente ele enxergou. Para esse cego, Betsaida foi diferente. Eu dobro os meus joelhos, Senhor. Hoje à noite, meu irmão, dobre seus joelhos, minha irmã. Porque, Senhor, quando nós formos viver uma experiência contigo, que o Senhor não vai simplificar o processo. Hoje à noite nós pedimos, Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo, a ciência não faz parte da nossa natureza. Mas nós te pedimos hoje à noite que nós dizemos, nós não queremos perder a bênção, nós não queremos ser excluídos do processo ou perdermos a paciência com Jesus. Nos ajuda, Senhor, a aceitarmos humilhações. Não é fácil ser humilhado. Mas hoje à noite nós entendemos a dimensão do que significou te cuspirem antes da cruz. O Senhor veio para aqueles que eram seus. O Senhor os amou e eles te desprezaram extremamente e expressaram isso cuspindo no teu rosto. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá graça aos humildes. É difícil aceitar a humilhação, Senhor. Mas o Senhor passou e o Senhor pode nos ajudar a passar também, Senhor. Não queremos perder a nossa bênção por falta de humildade. Senhor, afasta de nós a falsidade de coração, a falsidade de lábios. Sejamos pessoas sinceras, autênticas, transparentes. É sim, sim, não, não. Ele tinha que passar nesse teste da sinceridade. Ajuda-nos, Senhor, a responder as tuas perguntas com sinceridade. O que é, o que não é, não é. Enfim, Senhor, não permita que a nossa razão nos atrapalhe a te obedecer. Porque às vezes o Senhor dá algumas ordens para nós que parece que não faz sentido. Às vezes não dá para entender, Senhor. Mas o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um porquê. E te obedecer quando nós entendemos apenas nessa situação qual o mérito. Mas o maior mérito é quando alguém fala: aquele rio ali, aquele rio não é muito limpo, mas se banha nele 7 vezes. Quando alguém fala assim: você saiu da cidade, mas não volta para ela, agora depois de curado. Jesus, que nós não tenhamos a pretensão de contestar aquilo que o Senhor fala conosco para fazermos. Sejamos filhos obedientes. Quando o Senhor nos der uma ordem,
Que não estejamos preocupados em avaliar se ela faz sentido ou não, mas estejamos preocupados em obedecer. Hoje à noite, Senhor, quando chegarmos à Tua mesa, o Senhor já tem nos lavado com Teu sangue nesta hora, neste altar. O Senhor já tem nos purificado. O Senhor já tem nos ensinado a Te amar mais, a Te respeitar mais, a Te honrar mais e a nos submetermos mais voluntariamente a Ti. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.